Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas. É sempre um grande prazer tê-los aqui em nossa roda de conversa em forma de live. Vocês aqui dão força para a continuidade desse trabalho. O assunto desta noite, os ensinamentos de Jesus à mulher de Samaritana. Os ensinamentos de Jesus à mulher samaritana. Bom, não vou contar o trajeto que fazia Jesus, porque está no Evangelho. Na Bíblia, no Novo Testamento, está essa passagem. Jesus assenta-se embaixo de uma árvore em Samaria. Os judeus não conversavam, não dialogavam, não se comunicavam com os samaritanos, entendendo esse povo como um povo sujo, como um povo desprezível mesmo. E Jesus sentou-se exatamente embaixo daquela árvore, de frente ao poço de Jacó, porque era onde Jacó tirava água para os animais beberem, para as pessoas beberem. Porque aquela área Jacó doou para o seu filho José. E nisso vem uma mulher tirar água do poço. E Jesus fala para a mulher: dê-me água. E a mulher diz: um judeu pedindo água para uma samaritana? E Jesus diz para a mulher: se você tomasse a água viva que eu tenho, ou que eu poderia te dar, você não teria mais sede durante a vida. A mulher já fica espantada, com aquela frase de Jesus. E Jesus continua: esta água é uma água dada pelo Filho de Deus. A mulher diz: dizem que virá um Messias. Ele diz, Jesus: o Messias sou eu. Ele diz assim: vá, mulher, vá até o povoado e chame as pessoas para vir até aqui. Chame o seu marido. A mulher diz a Jesus: eu não tenho marido. Jesus diz: você teve 5 maridos. E é bem verdade, com quem você está hoje não é seu marido. Aí a mulher vira para Jesus e diz assim: és um profeta. E a mulher sai correndo para ir ao povoado chamar as pessoas. Eu sintetizei com as minhas palavras esse trecho bíblico, mas a ideia é esta. Quais os ensinamentos de Jesus? O primeiro grande ensinamento de Jesus é nos mostrar que somos todos filhos de Deus, como ele, aliás, o fizera com o Pai Nosso, não Pai dos judeus, Pai dos brasileiros, Pai nosso, Pai de todos. E no momento em que ele diz para a samaritana, para lhe dar água e trava com ela um diálogo, nos mostra que somos todos iguais. Não devemos ter qualquer discriminação de castas, religiões, etc. Aliás, isto está na questão 799 do Livro dos Espíritos. É muito interessante observar que o cristianismo, e agora no espiritismo sendo o cristianismo redivivo, ensina-nos que não devemos julgar as pessoas por diferença de castas, religiões, cores, etc. Esse é o primeiro grande ensinamento de Jesus. A nossa igualdade. E nós vemos que a
as guerras, no geral, logicamente existem exceções. No geral, as guerras são de cunho religioso. Ao longo do tempo, e estas que nós estamos vivenciando no presente momento. São questões religiosas, diferenças religiosas que levam ao derramamento de sangue das pessoas extremamente sofridas. Eu diria até inocentes, lembrando de uma passagem de Raul Teixeira, nosso querido Raul Teixeira, que ele diz assim, ele diz, existem inocentes, mas não existem injustiçados. Às vezes eu sou inocente, me acontece alguma coisa, mas não é injustiça. Eu estou resgatando algo de vivências passadas. Porque se não fosse assim, não se explicaria essa situação. Segunda lição de Jesus é a água viva. Aquele que não nascer da água e do Espírito não viverá em Cristo. Ou seja, a água viva que ele daria àquela mulher é um novo sentido da vida. Um sentido profundo de espiritualidade. Porque a mulher fala, chegará o tempo que devemos não mais orar, venerar o monte, e sim as sinagogas de Jerusalém. Jesus retruca. Haverá um tempo em que se orará, adorará a Deus. Essa é a segunda lição. Não é o templo religioso que nos fará um homem de bem, uma mulher de bem, um ser humano de bem, mas sim os ensinamentos de Jesus. Conhecerei os meus por muito se amarem. Então a base dos ensinamentos de Jesus é o amor. Tanto que ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a grande religião é a religião do amor. Até porque João diz, Deus é amor. Então o ponto crucial do ensinamento segundo Jesus à samaritana é a lei do amor. O terceiro ponto interessante de Jesus, a meu sentir, é exatamente o momento em que ele fala que ele é o Messias. Ele declara ser o Messias. Aquele que veio redimir a humanidade, dar o caminho para alcançarmos a Deus. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo que exclusivamente seja só o cristianismo que levará os seres a uma região espiritual salutar. Ele está dizendo que ele é um caminho. Severino Celestino, em traduções à Bíblia, alguma coisa assim, depois vocês colocam no Google, quem tiver interesse, Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas, exatamente esse é o título. Se não fossem os Espíritos, eu estava perdido. E que, quando eles não me ajudam, eu não escuto, eu falo assim, não exige a fonte de um idoso de 61 anos. Ele diz que não poderia ser Jesus o único caminho. Na verdade, a tradução correta, eu sou o caminho, deveria ser eu sou um caminho que leva ao Pai.
todos os ensinamentos que giram em torno do amor nos levam ao Pai, nos levam a regiões espirituais mais salutares. Isso é muito importante observarmos. Então Jesus traz para aquela mulher essa situação. Jesus também traz para aquela mulher uma profecia. Quando ele diz dos 5 maridos da mulher, possivelmente ela não vivia já com 5 maridos, tanto que ela, me parece, está no 6º marido, não do lixo. E que não é o marido dela. Aí eu não sei, eu não estava lá na conversa, não conhecia a mulher, não posso dizer o que estava acontecendo. Mas, quando ele fala isso, ela diz, é um profeta. Vós sois um profeta. E que Jesus está querendo dizer com isso para nós? Que todos nós temos mediunidade. Ele era médium de Deus. Jesus era um médium de Deus. Nós todos temos mediunidade. Pode não ser ostensiva, quer dizer, pode não ser aparente, como está em o livro dos médiuns. Pode não ser uma mediunidade ostensiva, porque a mediunidade precisa de um composto biológico. Dr. Sérgio Felipe, no estudo que ele faz da glândula pineal, ela apresenta cristais de apatita. Quanto mais cristais de apatita tem, melhor é a recepção mediúnica. É como se fosse uma antena de celular, vamos dizer assim. Melhor capta o mundo invisível. Então, por isso que Kardec já disse que havia um composto biológico na mediunidade, que nós podemos abrir um parênteses, depois de um composto biológico, abrir um parênteses e dizer assim, cristais de apatita na glândula pineal, e fecharmos parênteses. Então Jesus mostra isso para nós. Jesus estuda profundamente o ser humano. E nós também temos a possibilidade, se a nossa mediunidade for com Jesus, uma mediunidade para o bem, não uma mediunidade para usos nefastos, nós temos as possibilidades, se ostensiva a mediunidade, de escutarmos os espíritos, de escrevermos o que o espírito quer dizer, de falar, dando a nosso aparelho vocal, através do nosso perispírito, para o espírito falar por nós. Pintarmos telas mediunicamente. E tantas outras formas de mediunidade que nós podemos observar, que não é o assunto dessa live, mas para mostrar que parte de um ensinamento de Jesus. É muito importante que também observemos isso. Que essa live sirva, além dos ensinamentos de Jesus, sirva igualmente para que possamos aquilatar se temos mediunidade ostensiva. Conheci uma moça, quando eu era professor na Universidade Federal de Uberlândia, que ela foi me contar. As pessoas, quando descobrem que a gente é espírita, vêm até nós quase para fazer uma confissão. E ela foi me contar. Professor Emerson, palavras dela, eu vejo os espíritos. O que o senhor me recomenda? Ir a um centro, porque as outras igrejas têm uma dificuldade para aceitar essa questão assim, de mediunidade. Ir a um centro espírita, escutar palestra, tomar passes, beber água fluidificada, contar ao dirigente como é a sua situação, porque
você devagar, a casa vai te orientar até você futuramente ingressar no desenvolvimento, no estudo e desenvolvimento da mediunidade. Ela falou assim para mim: professor, eu cubro meu rosto com o lenço, com o cobertor, fecho os olhos e não vejo mais o espírito. Eu falei: eu não vou dizer para você porque vai acabar essa sua fuga do espírito. Como assim, professor? A partir de agora, você vai perceber que não adianta mais o cobertor e não adianta mais fechar os olhos, porque você vai ver com os olhos do seu espírito. No dia seguinte, ela chegou até mim pálida. Disse: professor, essa noite não teve jeito. Eu tapava o rosto com o cobertor, fechava os olhos, o espírito estava ali. Eu falei: eu não falei para você? Aquilo era um método que você fazia de bloqueio mental para não ter um intercâmbio com o espírito. Ora pelo espírito, começa a escutar mentalmente o que ele te diz, veja se é um espírito bom ou se é um espírito inferior, pelo tom da conversa que vocês vão ter. Porque de repente pode ser até seu anjo de guarda querendo manifestar alguma coisa para você. E é de fato que no outro dia ela me disse: professor, conversei com o espírito mentalmente, como o senhor falou. Porque eu tinha falado para você, se você começar a conversar sozinha no seu quarto, ainda mais que sua irmã, segundo você, dorme no mesmo quarto, eles vão te internar como esquizofrênica, com alucinação presentificada. E aí, moça, eu conversei com o espírito. Ele me disse que ele tinha sofrido um acidente e que estava muito difícil deixar o local do acidente e que tinham espíritos querendo levar ele para algum lugar, uns espíritos vestidos de preto, e que ele resiste em ficar no lugar do acidente para não ser levado. E aí o senhor me ensinou que se eu conversasse com o espírito, era para eu falar para ele, se fosse um espírito inferior, que ele devia olhar para o lado, ver se não tinham médicos de branco, com a maca, que ele deveria se deitar, ir até lá para o hospital do mundo espiritual. Depois de uma conversa com ele, professor, ele concordou em ir. E depois que ele foi, professor, eu abri os olhos, fechei os olhos, botei a cobertor, tirei o cobertor, não mais ouvi. Era uma médium vidente e audiente, que depois foi para o centro espírita e hoje é uma médium de um trabalho voluntarioso, um trabalho muito bom na mediunidade com Jesus. Isso Jesus nos coloca quando ele também está falando com a samaritana, quando ele também entra na intimidade da vida da samaritana, depois que ela diz: eu não tenho marido. Ele não falou nada antes dela dizer. Ele não invadia jamais a intimidade de nossos seres, irmãos. Nunca. Ele sempre respondia e fazia algo depois. Se alguém lhe apresentasse para uma cura, ele dizia antes: o que queres que eu faça? Só para a gente perceber o tanto que Jesus realmente fez como mestre para nós. E esses ensinamentos são eternos. Olhar o amor, não discriminar as pessoas. Ver uma doutrina viva, que é o cristianismo redivivo no espiritismo. Mostrar que é possível transmitirmos ao outro algo que passa na tela mental daquele outro.
os ensinamentos de Jesus a essa mulher foi que essa mulher não foi julgada como samaritana em momento nenhum. Foi acolhida. Então, quando virmos uma pessoa com alguma suposta vicissitude, praticando ou queria praticar um crime, não julguemos como criminoso. Julguemos como irmão nosso em um estado de engano, que vulgarmente se diz pecado. Pecado significa alvo, perder o alvo. Então, aquele ser saiu da trilha, perdeu o alvo. Então, os ensinamentos de Jesus é sempre para nos resgatarmos ao alvo, que são as lições do nosso Mestre maior e do nosso Pai amantíssimo. Essa deve ser a nossa visão. Tendo fé. A tua fé te curou. A tua fé e assim por diante. Fé, esperança e, no final, caridade. Porque nós devemos ajudar ao próximo da maneira em que podemos. Sempre podemos, de alguma forma. Chico Xavier deixou os amigos que vieram visitar a sua casa espírita, a casa de todos, né? A casa da prece, e veio dirigindo à sua residência. 2 assaltantes o pararam. É um assalto. Passe o dinheiro. Chico disse mansamente: eu não tenho nada nos meus bolsos. Quem é o senhor? Um dos, entre aspas, ladrões perguntou. Sou Chico Xavier. Aquele que perguntou, aquele, entre aspas, ladrão que perguntou, virou para o outro: vamos pegar todo o nosso dinheiro e enfiar no bolso do Chico Xavier, porque ele vai ajudar as pessoas. Com muito amor, com muito carinho, agradecer a Jesus por estar conosco, nos ensinando. Somos ainda, com certeza, os samaritanos, dignos de piedade, não de coitadismo, mas de piedade, de ajuda, de compreensão, de acolhimento, de amor, como fizera conosco o nosso querido Mestre. Pedir para que todos aqueles que de alguma forma virem a assistir essa live sejam tocados em seus corações e os seus familiares também sejam abençoados. E que seja essa live pequenina, como é, um foco de luz para o mundo como um todo. Que assim seja.